Chamaremos agora o Dr. Henrique Belmonte Petri, pesquisador da EPAGRE de Uruçanga. Ele é engenheiro agrônomo, fitotecnista e que vai palestrar sobre planejamento e instalação do maracujazal. Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço desde já a presença de todos. É muito bom poder estar aqui como um dos organizadores do evento e ver esse público que compareceu de verdade, então estamos muito felizes. Por outro lado, é um desafio muito grande para um jovem que nem eu, que recém cheguei na EPAGRE há 1 ano, estou conduzindo esses trabalhos e já apresentar uma palestra. Então, me perdoem por alguma falha, por alguma coisa, mas vamos tentar trazer aqui esse assunto do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente tem conduzido e construído o conhecimento junto com o grupo de extensionistas aqui do sul catarinense, com auxílio de alguns outros pesquisadores, até de outras estações, também com professores e a doutora Laura, a doutora Neuza, que a gente já tem estado em contato. Então, isso que eu vou apresentar também é fruto de uma parceria que a gente tem tentado manter aqui na nossa região, entre a Estação Experimental de Uruçanga e o setor produtivo e as regionais, né, de Criciúma, Tubarão e Araranguá, da EPAGRE, que desde já eu agradeço todos os extensionistas que têm colaborado aí para o nosso projeto do maracujá. Bom, é o planejamento e instalação do maracujazal. Ela é uma palestra que a gente tem trabalhado dentro do nosso grupo com alguns princípios, basicamente de um trabalho já anterior da EPAGRE, que nos tem balizado também bastante, onde tem bastante envolvimento dos extensionistas, em geral, da EPAGRE, que são os princípios do plantio direto de hortaliças, onde nós estamos tentando fazer um trabalho parecido para um sistema futuro para o plantio direto do maracujá também. Então, é um trabalho novo que a gente tem desenvolvido e trazido tem esses como princípios, alguns desses, né? Que um desses princípios é a promoção de saúde em plantas, né? Com a diminuição do estresse causado pelo ambiente através da rotação de culturas, com o descanso planejado das áreas, redução do revolvimento do solo, com manutenção posterior da fertilidade do solo, implantação de plantas de cobertura, adubos verdes, isso é muito importante, pelo menos manter as áreas vegetadas, equilíbrio da adubação, vigor, né, versus produção, ou seja, evitar aquelas plantas muito vigorosas, que produzem muita folha, que não é o que a gente quer um equilíbrio entre fonte e dreno de produção. Então, para isso, a gente tem que também equilibrar a adubação. Ainda mais nas áreas aqui da região que estão sendo implantadas ou já vêm sendo trabalhadas em cima de áreas que eram de fumo, com alta fertilidade, com alta carga de adubos, que essa cultura tem por tradição, a gente trabalha com áreas já com fertilidade alta. Se a gente ainda vai adubar muito mais em cima, essas plantas têm um vigor gigante. Também, com a melhoria do microclima de produção, isso é essencial, e diversificação do entorno das propriedades. Logicamente, eu não vou tratar todos esses temas aqui, porque o planejamento faz parte desses princípios. Porque se a gente planejar bem uma lavoura, seja desde a parte de preparo da área, comprar uma muda adequada ou produzi-las de forma adequada, como a doutora Neuza e a doutora Laura já mostraram. Também vamos mostrar alguns dados daqui. E a gente trabalhar de forma correta, nós temos tudo para sair ganhando. Esse é um dos fatores. Planejando e instalando bem uma área, nós saímos ganhando na nossa lavoura. Nós não saímos perdendo com inúmeros problemas que aparecem depois de áreas mal instaladas. Então, primeira parte do planejamento, nós, para essa cultura, são, principalmente aqui na região do sul catarinense, que nós temos que cuidar bastante, é com a instalação dos quebra-ventos e também da alocação das estradas. Dentro dessa parte, por mais que aqui se trabalhe com o capim-camerum, na nossa região aqui,
ele é suficiente até um certo ponto. Mas como as propriedades têm perpetuado essa cultura dentro das suas propriedades, nós já podemos passar por uma outra etapa, tentando, né, trazer outros tipos de quebra-vento para dentro da nossa propriedade e planejando as estradas também para que a gente possa ter um escoamento correto da produção, área de manobra para trator na hora de fazer os tratamentos, de carregar a produção. Isso é muito importante a gente pensar na hora de instalar e planejar o nosso pomar, né? O que os quebra-ventos, né? Eles devem ser barreiras aos ventos predominantes. Então, uma barreira ela não pode ter falha. Ela tem que ser uma barreira uniforme, contínua, para que a gente tenha um sucesso na sua função, né? Que vai ser de quebrar o vento. Então, aqui no nosso caso, nós vamos ter como ventos predominantes o Nordeste e o Sul, que são ventos importantes que acometem aqui a região, que incidem aqui na região. Os quebra-ventos são importantes na redução da incidência de doenças. Aqui é comum os produtores dizer, bom, bateu um vento sul, entra verrugose, um vento frio, úmido, entra problema, né? Porque as plantas sentem, as plantas ficam estressadas, baixa o próprio sistema de defesa das plantas e, pelas condições favoráveis de clima, entra a doença, né? É importante, junto com os quebra-ventos, eles também têm uma função interessante de divisão dos talhões. Se eu tiver barreiras dividindo as nossas áreas em talhões menores, eu consigo ter barreiras para disseminação de doença, para disseminação de pragas, que é uma barreira natural. E outra, eu consigo manejar aquela área, planejar as aplicações de produtos, talvez até por setores. Fica o trabalho mais facilitado nesse sentido. Porque se eu tenho uma doença que está acontecendo mais num talhão, eu posso dar uma maior atenção àquele talhão e começar a cuidar os outros, porque eu sei que a doença está perto. Normalmente, as pragas e doenças, elas começam numa região do pomar. Então, normalmente, se eu tenho o pomar dividido em talhões, eu consigo planejar e diagnosticar com uma certa mais eficiente, e isso também propiciando a redução de custo, né? Trazendo facilidades no manejo. A redução da área de produção ela é intrínseca dos quebra-ventos. Por quê? São plantas que vão sombrear a nossa área e vão ocupar um espaço por isso, né? Elas não estão ali elas vão competir, se elas estiverem muito próximas das nossas plantas, elas vão competir por recursos, né, água e nutrientes, e elas, então, causam uma redução de produção. Mas, por isso mesmo, que elas devem cumprir mais de uma função. A gente não pode só implantar um quebra-vento pensando que ele seja só um quebra-vento. E, para isso, tem uma série de requisitos ou algumas práticas que a gente pode adotar para que possa ser, para que ele cumpra mais de uma função, né? Por exemplo, abrigo de polinizadores e inimigos naturais. Se eu tiver um quebra-vento diversificado, eu com certeza vou ter recurso de pólen e néctar para os polinizadores e também para os inimigos naturais, que são aqueles que combatem as pragas que acometem, que causam danos na nossa lavoura, né? E essa diversificação auxilia na multifuncionalidade, ou seja, basicamente porque eu tenho flores o ano inteiro. Então, se a gente for pensar nesse sentido, os inimigos naturais, para que eles possam botar ovos e eles possam fazer a sua função no meio ambiente e reduzir o nosso trabalho, eu preciso dar alimento para eles. E as flores são o principal alimento dos inimigos naturais e também da nossa tão querida mamangava, que trabalha para nós de graça, de sol a sol, não tem folga para ela, e ela está lá, faceira, buscando alimento e trabalhando de graça para nós. Mas nós temos que dar condições para ela. A doutora Patrícia, amanhã, no início da tarde, vai trazer alguns recursos, algumas informações e da importância de como manejar e preservar essas abelhas tão importantes para nós, que são as mamangavas. Aqui tem uma ilustração, né, está até em espanhol.
mas ela mostra bem certinho o efeito do quebra-vento, que ele é uma barreira e desloca a incidência, a velocidade do vento, né, reduz aqui perto da superfície, e lá em cima, né, ele desvia o vento por cima. Então, é importante, claro, ele tem uma atuação, uma certa atuação. É importante a gente dimensionar isso bem para que ele seja efetivo. É lógico que ele tem que ser perpendicular, né, ao sentido predominante dos ventos, né? Então, a gente vai ter uma redução de área, que a gente pode aproveitar com alguma outra cultura, mas a nossa cultura está aqui ganhando, né, tendo benefícios pela ação dos quebra-ventos. Isso é muito importante, né? Então, aqui tem algumas que as plantas não se quebram, né? Por exemplo, num dia de um forte temporal, elas não vão se quebrar, vão ter né, a não ser que caia pedra, mas o vento vai diminuir o dano do vento nesse sentido. Melhora a polinização, porque as abelhas vão ter mais tranquilidade para elas visitarem as folhas. Protege o solo, mantém o solo mais úmido. As plantas, por si só, produzem mais individualmente. Então, no conjunto da obra, mesmo tendo uma pequena redução de área, a gente tem ganho com a implantação de bons quebra-ventos. Como que a gente vê essa questão? A gente precisa ter diferentes espécies com floração em períodos diferentes. Por quê? Se a gente tiver só, como é a prática aqui na região, só o capim-camerum, nós não vamos ter recurso nenhum nem para as mamangavas, nem para os inimigos naturais. Então, a gente pode utilizar essa área para a gente ter outras espécies com floração em períodos diferentes, por exemplo, onde não tem a flor, quando não tem a flor do maracujá, que tem alguma outra flor, para manter os nossos polinizadores e os inimigos naturais na área, né? Então, também pode ser de serventia para alimentação, que nem eu falei, e nidificação das mamangavas. Para elas nidificarem, como todos sabem, ela é a abelha carpinteira, né, a mamangava carpinteira, ela precisa de madeira. A nossa principal espécie polinizadora do maracujá, que é a Xilocopa frontalis, precisa de madeira, né? Todas as xilocopas precisam de madeira para nidificar. E só tendo árvores na redondeza que a gente consegue ter madeira boa para elas fazerem os seus ninhos. Quem tem pomar próximo de mato sabe que lá tem maior quantidade de mamangava do que pomares que não tem nenhuma mata no entorno. E também pode ser que, por isso, tenham mais inimigos naturais também, facilitando o controle. Ácaros predadores que habitam as matas nativas, eles conseguem controlar, normalmente, os ácaros numa produção mais equilibrada dentro dos sistemas de produção. Várias culturas, a gente nota esse movimento de predadores e parasitoides vindo dos matos para as áreas de produção, né, próximo. Então, se a gente não tem possibilidade de ter uma mata nativa próxima, que a gente simule isso e aproveite essa necessidade que é do maracujá em ter um quebra-vento, que a gente, pelo menos, diversifique e tenha possibilidade de ter um ambiente um pouco melhor, né? E, por que não pensar em espécies que sejam atrativas às abelhas, que são empilhadoras de pólen e roubam néctar das flores, e não atraiam tanto as mamangavas, né? A gente pode tentar pensar nisso, e talvez, já não estou botando pressão, doutora Patrícia, mas talvez essa seja uma boa alternativa aqui para a região, para a gente não ter problema de polinização com alta incidência de abelhas próximo dos nossos pomares, né, do maracujá. Também ter recurso durante a estação que não tem flor de maracujá, propiciando que ela tenha alimento para ela se reproduzir e se abrigar também nos períodos que não tem a flor do maracujá. Então, porque qualquer animal, qualquer espécie precisa se alimentar o ano inteiro. Se a gente só dá flor de maracujá para ela, é lógico que ela vai, né, uma hora vai terminar com essa população que nós temos. Algumas características dos quebra-ventos, né? A altura deles vai influenciar no alcance da proteção dos mesmos. Então, quebra-ventos densos, eles protegem de 10 a 15 vezes a sua altura. Nós podemos considerar o capim-camerum
que é difundido aqui na região, como um quebra-vento denso. Porque, basicamente, na altura do solo, até 1 metro, 2 metros de altura, não passa nada de vento, ou muito pouco, porque ele tem uma barreira bastante eficiente no nível do solo. Então, ele é bastante denso. Ele consegue proteger de 10 a 15 vezes. Digamos que tenha um quebra-vento de Camerun com 3 metros de altura, nós vamos estar protegendo aí, no máximo, 45 metros. Né? Então, nós já teríamos que colocar outro quebra-vento naquela direção dos ventos para proteger em 45 metros. Enquanto que os permeáveis protegem de 20 a 25 vezes a altura. Né? Eles são mais permeáveis junto ao solo, eles deixam a passagem do vento. Como o eucalipto, que vai perdendo os galhos, ele vai desramando, né? Vai perdendo as ramas, ali, ele, por mais que seja plantado adensado, o vento passa ali por baixo, e a gente acha, poxa, mas ele não quebra, ele não tem uma barreira tão efetiva que nem o Camerun, ou um muro, né? Ele não é tão efetivo. Mas a gente vai ver que ele, até umas ilustrações que tem em seguida, eles são mais efetivos e conseguem proteger maior distância do que essas barreiras menos porosas, que nem é o Camerun. Então, comprimento e uniformidade, falhas aumentam o efeito do vento. É muito importante a gente não ter falhas no nosso quebra-vento, porque senão ali o vento encana. E onde ele encanou é onde a gente tem um aumento bastante grande da velocidade e da ação danosa do vento sobre as plantas. E também ali, se tem um foco de doença, que provavelmente as plantas ali ficam mais estressadas, dali se espalha para o restante da nossa área. Então, se a gente tiver falhas, muitas vezes a gente vê, o produtor plantou bem pertinho do final da linha do maracujá, aí quando vai fazer o tratamento tem que passar por cima com o trator, e aí, ao invés de fazer um quebra-vento, faz um encana-vento, né? Ali fica aquela área desprotegida e aumentando a velocidade do vento. Por isso que a gente tem que planejar tanto o quebra-vento quanto a estrada nesse sentido. E contra os ventos predominantes, né? E também, em caso de áreas com declive, né, que tenha baixadas, evitar a inversão térmica, né? Ou seja, que o ar frio, aquilo seja uma barreira para o ar frio, e aí nós temos um plantio na encosta onde não formaria geada, e se nós temos um quebra-vento na baixada, vai formar geada nas nossas plantas mais embaixo, porque ele serve como uma barreira para o dreno natural do ar frio. Então, esse é um fenômeno que a gente tem que cuidar, principalmente em áreas declivosas e que tem risco de geada. Né? Está aqui o porquê que os quebra-ventos porosos conseguem atuar com uma maior distância. Porque quando eles são muito densos, causam esses turbilhonamentos aqui com a passagem do vento. Então, a gente aqui acaba tendo uma maior velocidade do vento logo após o quebra-vento, enquanto que ele poroso, ele sai. Aqui reduz bastante a velocidade, mas ele fica mais uniforme, né, e mais suave, então reduz bastante a velocidade. Então, a gente consegue ampliar essa proteção. Aqui a gente traz um exemplo aqui de um pomar aqui da região, de Balneário Gaivota, lá do Moisés, onde a gente pode ver que o capim Camerun, mais ou menos com 3 metros até o início das folhas ali, considerando, ele plantou a cada 30 metros. Para o vento sul, aquela barreira ali é leste-oeste, para o vento sul, joia, ficou bem legal. Isso ficou excelente, ficou um baita de um quebra-vento. Bem denso, bem fechado, a cada 30 metros, a gente pode ver que as áreas estão protegidas desse vento, né, de ventos tanto do sentido norte quanto do sentido sul, ficou 10. Agora, a gente vai em alguns outros pomares, e essa barreira, que é leste-oeste, protegendo dos ventos sul, mas aqui na nossa região nós temos o nordestão. E aí esse nordestão ele vem nesse sentido, e ele entra por aqui que não tem nenhuma barreira, e ele vai para dentro do pomar. Então, se nós temos aqui pragas, alguma doença acontecendo aqui na beira, normalmente a área que a gente, se o equipamento ainda não está funcionando direitinho, é uma área que fica menos protegida, o vento entrou, leva todo o inóculo para dentro da nossa área, espalhando. Essa é uma das dificuldades. Então, mas a gente precisa fazer estradas e tem que fechar
ou antes ou depois, para que a gente possa ter essa proteção efetiva. Aqui, ó, essa é um belo de um recurso que esse produtor, lá, o Moisés, e o pai dele, o seu Protásio, encontraram para lidar com essa situação. Nós não temos área de... essa área aqui fica com uma barreira de Camerun, tem a estrada que ele transita dentro da propriedade, essa barreira aqui é no sentido leste-oeste, no sul da propriedade. Ele tem uma estrada que ele consegue ir de fora a fora na sua propriedade, e aqui ele fez uma entrada desencontrada do quebra-vento. Então, aqui ele consegue entrar com as máquinas, e essa barreira já permite com que ele tenha proteção efetiva desses ventos, e aqui ele consegue entrar com as máquinas também sem nenhum problema. E ele deixa um espaço entre o final da lavoura e o quebra-vento sem cultivar. E ali ele consegue ter essa proteção efetiva sem prejudicar a produção. Ou melhor, tendo boa produção por conta de um quebra-vento bem planejado nesse sentido. Dentro do planejamento, a escolha dos frutos para a estação de semente é fundamental. Ou se compra os materiais de fora, como a doutora Laura já falou, né, que a gente tem aquela semente, a gente sabe que aquela semente ela é de qualidade, com procedência, né? Ou a gente faz a escolha dos frutos dentro das nossas lavouras, ou lavoura dos vizinhos, que é o hábito aqui do pessoal da região. Os próprios viveristas já fazem essa escolha dentro das pomares comerciais, para a extração das próprias e produzir a própria semente. E é assim que a nossa cultura tem se dado tão bem, tem um material de altíssima qualidade, desde que chegou esse material aqui na região, e também foi conduzido esse trabalho na estação experimental, junto com os produtores. Então, temos que sempre escolher de plantas precoces, com um bom formato de fruto, para manter o padrão da região, que é um fruto ovalado, grande, né, todo amarelo, com plantas sadias, inclusive as plantas próximas àquela planta-mãe, porque a maior chance do pólen ser da planta vizinha, né? Então, que a vizinhança nós não tenhamos nenhuma planta que tenha mais incidência de antracnose, verrugose, bacteriose, principalmente, para que a gente possa ter características de resistência, e plantas eficientes, né, com uma boa relação fruto-número de folhas. Amanhã, não vou dar maiores detalhes, porque no melhoramento genético essa é uma fase importante que a doutora Laura pode comentar com muito mais, com certeza, propriedade do que eu nesse sentido. Mas faz parte do planejamento da lavoura a gente ter semente para produzir boas mudas e ter uma boa safra. Escolha das mudas. Ainda aqui está uma mudinha grandinha, mas, que nem a doutora Neuza falou, se vier o vírus para cá, para o sul catarinense, nós já temos que estar preparados para ter mudas maiores. E esse é uma das coisas que a gente tem que começar a conversar aqui na região. Nós temos que nos esquematizar para isso. Se a gente estiver preparado, tanto em número de viveiros, em qualidade das mudas produzidas, se chegar a virose, nós vamos estar prontos para enfrentar esse problema. Se a gente só pensar agora em custo de produção e reduzir custo e comprar muda pequenininha, quando chegar o problema, aí nós vamos chorar, porque não vai ter capacidade de produzir mudas desse tamanho. Porque onde que nós vamos comprar? Quem é que oferta? Se tem 1 ou 2 viveristas que ofertam, algum que produz a própria muda, é muito na região. O que normal que se vê são mudas pequenas e menor que isso aqui, feitas em copinho, em saquinho bem pequeno, com menor quantidade de substrato possível, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, por quê? Logicamente, se a gente vai ver uma muda aqui com 25 de altura produzida, essa é uma muda que tem raiz suficiente e também vai ter uma parte aérea maior, mais robusta, uma muda que tem reserva para aguentar a síndrome do transplante. Quando ela vai para o campo, ela vai para o mundo real. Ela fica debilitada. Até ela se ambientar, sair do viveiro e começar a crescer de novo, quanto maior a muda, mais robusta ela for, maior a chance dela sobreviver e crescer e produzir bons frutos. Então, muda
não é custo, muda é investimento. A gente precisa ter boas mudas, isso a doutora Neuza, a doutora Laura, tenho certeza que o professor Sérgio vai falar nisso. Regra geral da fruticultura, em muda não se economiza. Precisamos ter bons viveristas na região e para a gente ter boas mudas e estar preparado para os desafios que vão bater na nossa porta aqui, sim, vão bater. Então, a gente precisa ter. E aqui a gente nota, né, são mudas que foram produzidas no mesmo ambiente, é o mesmo material, e elas são só a diferença do recipiente já mostra isso aqui, a qualidade da muda e a possibilidade de sobrevivência dela. Então, com o tamanho da muda e a densidade de plantio, a gente, mudas grandes, antecipa a produção, porque é lógico, ela vai ter mais folhas, já quando a planta estiver pronta para ser induzida, ela vai ter já a reserva suficiente de carboidrato nas folhas para que ela possa florescer. Tendem a ter maior sanidade, porque no viveiro eu tenho quantas mil mudas dentro de uma estufa? Enquanto que eu tenho 2.000, 1.600 mudas lá no campo para eu cuidar, tendo planta invasora para controlar, tendo pragas, todas as doenças e o clima, né, enquanto que dentro da estufa eu tenho maior possibilidade de controle e até mesmo economia. Então, aquela muda mais cara, ela, na verdade, se a gente for comparar, se eu boto ela um pouco mais tarde no campo, ela vale a pena, porque eu tiro todos os problemas que trazem do campo do momento do transplante, para quando ela vai para o campo maior, ela já está mais firme, já está mais robusta, criada para aguentar, né, esse clima maluco que nós estamos vivendo aí. Então, se nós levar uma muda muito pequenininha, não tem jeito, né? E no viveiro a gente tem uma facilidade. Para levar ela até o meio arame, ou até a altura do arame, tenho certeza que é muito mais fácil dentro do viveiro, claro que dá mão de obra, a gente sabe disso, mas é uma mão de obra concentrada dentro de uma área, e não uma mão de obra dentro de uma área grande, e que precisa de todos os cuidados. E o plantio mais adensado aumenta também a produtividade no primeiro ano, isso aqui, na espaldeira, claro que tem um limite isso, né? Mas também na latada também vai ter essa resposta, né? Se a gente for ver esses experimentos aqui da espaldeira, a gente nota que essas plantas, essa linha azul são das mudas grandes, essa aqui é a última safra, a gente vai ver que teve um pico de produção anterior aos 2 picos de produção que teve com a muda produzida, com o pomar que foi implantado com muda pequena. Então, a gente vai vendo que só com a muda grande nós conseguimos antecipar a produção. E, com isso, por si só, o doutor Gabriel, tenho certeza que vai mostrar isso, quanto mais cedo chegar o fruto no início do verão, melhor é o preço, né, doutor Gabriel? Então, amanhã, já adiantando um pouquinho, desculpa, doutor, tirar a novidade, mas não é muita, né? Isso é o que a gente deseja, produzir um pouco antes, para que a gente tenha melhor remuneração por esse fruto. Quanto ao tamanho da muda e a densidade, ainda a gente vai ver que se a gente planta numa densidade menor ou maior, tanto a muda pequena quanto grande, não tem diferença na produção final. A gente vai ver que eles produzem ali na espaldeira, isso aqui, sem polinização manual, lá na Estação Experimental de Jaguaruna, 41 toneladas por hectare em nível de parcela, não é lavoura, em nível de parcela, mas possibilidade potencial de 40 toneladas por hectare, enquanto que numa densidade menor, nós estamos falando em 30 toneladas. Então, adensar é bom e muda grande antecipa a colheita. Então, aí a gente ganha 2 vezes. Né? E é isso aqui, esse é o desafio que a gente vai ter. A gente vai chegar aqui com mudas, com plantas, né, que vão apresentar a virose. Araquari já tem. Então, quer dizer, para chegar aqui para nós, é um toquezinho, ainda mais se a gente trouxer muda do norte do estado. Se a gente trouxer muda do norte do estado, mais chance de se ter isso aqui ainda. Então, para evitar isso aqui, é só com o tamanho da muda. E para produzir muda grande, só com planejamento. Nós temos que estar preparados para isso. Né? Aqui também os efeitos da virose no maracujá doce, que é o mesmo caso. Então, talvez amanhã a doutora Laura, durante a mesa redonda, e a doutora Neuza possam trazer mais experiência, o doutor Narita também, como eles têm enfrentado isso lá no Paraná e no São Paulo, essa doença que é muito importante. Né? Quanto à estrutura de condução, a gente sabe que aqui, na nossa região, no sul, temos preferência pela latada.
espaldeira é uma boa alternativa. A gente já viu lá nos experimentos de Jaguaruna, tem produtores que produzem muito bem em espaldeira, mas a preferência regional é latada. E não tem problema nenhum, é uma questão de escolha. O professor Sérgio vai dar uma comentada sobre isso aí. Importante a gente ter madeira não tratada para as mamangavas fazerem ninho. Isso é importante, que aumenta a população de mamangava dentro da nossa lavoura. Quanto à correção e preparo da área, essa parte é muito importante, porque é daqui que a gente também sai ganhando no nosso pomar. Essa etapa de corrigir o conteúdo de nutrientes em profundidade, tanto corrigir para mais com os elementos essenciais, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, são importantes, o enxofre, e reduzir os elementos tóxicos, como o alumínio, naquelas regiões que têm solos que têm bastante alumínio. Na maioria dos nossos solos tem alumínio, e nós temos que aplicar calcário e ter produção de matéria orgânica para que ele não cause dano nas plantas, né? Permitindo, assim, a expansão das raízes. Também podemos, nessa etapa, corrigir algum impedimento físico, alguma compactação subsuperficial, nós já podemos remover nesse ponto. Se a gente vai identificar essa compactação, um pé de arado, depois do nosso pomar implantado, fica difícil, que nós já saímos perdendo. Um pé de arado vai impedir o crescimento das raízes e, principalmente, né, dela buscar água numa época de seca e nos horizontes mais profundos. E facilitar também a operação do transplante das mudas. No momento do transplante, ter um solo preparado é muito melhor do que ter um solo duro, então essa é a oportunidade que nós temos, né? Então, nós temos que pensar nessa etapa para manter o solo fértil pelo tempo de duração das estruturas de condução. Ou seja, eu vou corrigir esse solo pensando que ele vai ficar num nível bom, né, e eu vou manter isso, logicamente, em todas as lavouras, mas eu saio ganhando, já desde o início, em termos de fósforo, e na questão da calagem, que são os mais difíceis de corrigir, cálcio e magnésio em profundidade, e tirar o alumínio tóxico, por 10, 15 anos. Eu tenho que pensar que eu só vou entrar com arado de novo, em toda a área, depois que eu arrancar aquela estrutura e fazer uma nova estrutura. Então, eu já tenho que sair ganhando no meu planejamento e fazer isso aqui. Então, a gente vai sempre manter o nosso solo, né, entre médio e muito alto, na faixa adequada dos nutrientes, né, de alto. Esse é muito importante. Aquele que já está alto no solo, eu não tenho necessidade de estar colocando. Áreas de fumo que tem muito fósforo, já não tem necessidade de plantar, de colocar fósforo, de corrigir, porque o solo já tem. Né? Áreas que já tem o pH corrigido, eu não vou colocar calcário. Está faltando cálcio, eu vou ter que buscar uma outra fonte que não corrija o pH. Então, é isso que é importante da gente fazer. Essa aqui é até uma tabela que ela está passível de mudança, mas ela vai ser uma tabela única para a fruticultura da correção para os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Está se trabalhando em cima do novo manual, e essa aqui é uma tabela preliminar que vai substituir. Enquanto isso, está valendo o nosso manual de 2004. Essa aqui vão aumentar as doses, né, de fósforo e potássio. Quando ele é muito baixo, eu vou colocar 250 quilos de P2O5 e o potássio 150. Lembrando, áreas arenosas, como do nosso litoral, o potássio nós vamos botar mais de preferência em crescimento, né, nas plantas, porque senão ele corre o risco de ser lixiviado. E nós temos que colocar calcário, a partir do índice SMP, que é no laudo de análise de solo que a gente tem, para aumentar o pH a 6 e aumentar também a saturação de bases, já que o cálcio e o magnésio têm uma grande importância na saturação de base, que é a fertilidade do solo. É o quanto que tem de bons nutrientes que ocupam as cargas do solo para a gente ter esse bom desenvolvimento das plantas, né? Aqui, a recomendação do manual de 2004. Fazer adubação de pré-plantio na instalação do pomar, com antecedência. O calcário demora 3 meses para corrigir o solo. É isso que diz lá o PRNT. Então, eu tenho que, pelo menos, quando eu botar as mudas, já que elas estão saindo do ambiente ótimo, que é o viveiro, que é um ambiente onde eu dou tudo para ela, e ela vai para o campo, ela tem que chegar lá com pH bom, com o solo corrigido. Porque se eu mandar ela para uma selva, né, que lá vai estar tudo contra ela, ela vai sentir. Então, eu preciso já ter isso bem preparado, né, com incorporação na camada arável. Essa é a indicação para o maracujá. A gente vai ver em algumas áreas que tem
possibilidade é trabalhar com escarificadores, né, com gancho, que aqui tem bastante, se gosta bastante, tem, aqui na região tem-se o hábito de usar o escarificador, né? Claro que ele com um disco cortador de palha e com um rolo destorrador, como aqui, eu consigo trabalhar o solo a 30, 35 centímetros de profundidade, numa só operação. Solos arenosos, eu não preciso fazer mais do que isso aqui para incorporar o calcário. Ainda mais nesses solos arenosos. Solos argilosos, né, que não tem muitos aqui na região, as áreas são pequenas, nós já não vamos ter essa tamanha eficiência, mas funciona. Eu posso, sim, preparar o terreno para pomar, e é desejável, porque é só numa operação. Enquanto, se eu for fazer arado e grade, são 2 operações. E eu solto com o arado e eu compacto depois em cima com a grade. Então, eu faço estrada. Como é que a gente faz uma estrada? A gente solta o solo com a grade, molha, passa o trator em cima para socar, passa a grade de novo. E assim eu vou compactando o meu solo e perdendo a característica física, que é uma fertilidade muito importante, a gente tem que manter. Então, esse é um jeito da gente incorporar e trabalhar esse solo um pouquinho mais profundo. Como é que a gente calcula? A largura da ponteira da haste, lá embaixo no meu escarificador, a profundidade vai ser de 5 a 7 vezes a largura da ponteira da haste. É assim que se calcula e é assim que a gente faz uma recomendação de qual profundidade que a gente vai recomendar o calcário nessa situação. Os solos arenosos aqui do litoral, não tem necessidade de usar esse equipamento. E pode ser que não tenha também necessidade de incorporar o calcário, aqueles solos bem de praia, porque eles já são porosos por natureza. Mas isso nós também vamos ter que determinar, vamos ter que estudar isso para saber se, de fato, precisamos ou não. A recomendação atual é incorporar o calcário lá no plantio. Então, está aqui, ó. A gente nota que praticamente nós preservamos a cobertura do solo, aqui embuchou, quando está úmido é complicado mesmo de trabalhar, mas estando bem seco, ele faz um bom trabalho superficial e não mostra para fora. Nós não precisamos expor o solo, né, a erosão e aos problemas, e ele está bem trabalhado aqui. Nós também podemos preparar a nossa área dessa maneira, não tem problema nenhum. A profundidade é que a gente vai ter que calcular ali a nossa dose de calcário, se for 10, se for 15, nós vamos ajustar conforme. A nossa recomendação é a dose de calcário para 20 centímetros. Se for trabalhado 15, nós temos que reduzir 25% a nossa dose do calcário para não incorrer no erro de aumentar muito o pH. E um arado de disco de 28, que na maioria das regiões é o que mais tem, o arado mais comum aí, no máximo de 28, no mercado se acha no máximo de 30, ele vai trabalhar aí, se ele está novo, né? Um arado está novo, que não está gasto, ele vai trabalhar aí no máximo a 22, 25 centímetros de profundidade. Então, a gente não vai conseguir corrigir mais do que isso aí, e aí a recomendação dos 20 centímetros lá está boa. Dá para botar no máximo mais 10% de dose, que está tranquilo do calcário. Então, aqui na estação experimental, uma área pronta para o plantio, né, para outras frutíferas, né, aqui no caso foi um pomar de citros, mas está a área trabalhada, já está gradeada, sistematizada, pronta para o plantio. Operação do plantio. Se eu tenho o solo preparado, corrigido, né, aqui foi colocado calcário por uma questão de opção, mas nós só vamos abrir a cova do tamanho do recipiente das mudas. Nós não precisamos abrir uma cova muito grande, porque esse solo já está preparado. Ele já está corrigido e já tem o que as plantas precisam para crescer. Então, eu não preciso abrir uma cova de 60 por 60 por 60 para colocar uma mudinha que tem um sistema de raiz ali de 2 litros, 2,5 litros, que é o tamanho de um recipiente, né? Então, é isso que eu tenho que pensar. E tentar trabalhar com mudas grandes, né, para a gente ter sucesso na nossa lavoura. Quanto maior a muda, quanto maior a qualidade da muda, mais chance de sucesso é de se ter essa lavoura. Quanto ao replantio, é muito importante a gente planejar também, porque isso aqui também não é vazio sanitário. Manter essa área com os restos culturais presos na nossa latada, nos nossos arames,
não tem vazio sanitário, porque aqui tem muita doença, antracnose, que fica aqui na nossa área e vai contaminar as nossas mudas. Então, nós vamos ter problema desde o plantio, se eu mantiver isso aqui. Então, o ideal é que a gente recolha esse material, né, antes de fazer um novo plantio. Quanto à adubação de crescimento e produção, acertei com o professor Sérgio, seria tema da palestra dele, mas como nós conversamos antes, eu acertei que eu iria falar isso aqui. Gente, essas aqui são as curvas de crescimento da planta e dos frutos, aqui. A gente vai ver essa linha tracejada, quanto que cresce em massa os nossos frutos e as plantas. Então, a gente vai ver que, a partir de dezembro, janeiro, começamos a ter produção, e aqui é quando ela vai chegar no arame, a partir de 15 de outubro, que ela vai começar a se desenvolver de verdade. E os nutrientes não é nada diferente disso. Os nutrientes, eles começam a ser absorvidos e requeridos pela planta de acordo com a curva de crescimento, porque as plantas têm um conteúdo, uma porcentagem desses nutrientes essenciais que a gente coloca, no nitrogênio, fósforo, potássio e todos os outros, eles têm uma proporção exata. As plantas não vão ter mais do que isso. Então, não adianta eu colocar muito adubo lá no início, que a planta não vai, ela pode até responder, mas eu vou ter problema com isso aí. Então, se a gente for ver a nossa exigência do ciclo inteiro, sem contar o que o solo, é a exigência da planta, sem contar o que o solo nos fornece, são 260 quilos de nitrogênio, 240 de K2O, 50 quilos de P2O5, olhem como ela é exigente em cálcio, 170 quilos de cálcio, né? Se a gente for transformar em cama de aviário com uma dose de meia carga, meio caminhão em cama de aviário por hectare, nós já fornecemos pelo menos 40. E pode ser mais essa dose. Estou sendo pessimista aqui nessa conta. Então, nós teríamos que botar mais 240 quilos de nitrogênio. O calcário já consegue suprir, o magnésio e o cálcio. P2O5, se eu colocar meia carga de cama de aviário, eu já estou dando o dobro de fósforo que a planta precisa. O dobro, numa safra. E quanto que a prática é, se coloca uma carga, pelo menos, por hectare. Então, nós temos que aqui começar a pensar em reduzir. E nós já temos o nitrogênio que nós podemos colocar depois numa forma mais equilibrada, né? Então, o nitrogênio, a nossa proposta é que, na fase de crescimento, a gente faça ele mais parcelado, em doses menores, e na fase produtiva, que ela precisa brotar, com uma maior dose, né? Quanto ao potássio, se a gente vai ver com muito baixo, nós temos a exigência de 240, 250 kg de K2O, e já lá numa fase, num solo que tem alto de potássio, esses solos que têm alto teor de potássio vindo de uma lavoura de fumo, que vai ter o potássio alto no solo, nós vamos precisar somente 120, que é o que a planta necessita para a exportação dos frutos. Então, nós vamos colocar 2 dosezinhas, quando começar a florescer, de um saco de cloreto por hectare já seria suficiente. Meio saco já seria suficiente para essa lavoura, para aquilo que ela produz em 24 toneladas por hectare, que dá para se dizer que é uma boa média aqui na região. Está aqui as exportações de nutrientes, né? Com 12 toneladas eu exporto 21 quilos, 22 quilos de nitrogênio, e 24 toneladas, 44 quilos de nitrogênio por hectare. São 2 sacos, 2 bolsas de ureia por hectare que os frutos levam embora. Se eu tenho uma boa condição de matéria orgânica inicial e eu não vou precisar botar muito mais do que a exportação de nutrientes para que ela tenha produção, se o solo é capaz de fornecer isso, né? Alguns sinais do maracujazeiro, das experiências do pessoal do plantio direto das hortaliças que nos trouxe como experiência. Alguns sinais que a planta nos mostra como auxílio na tomada de decisão da adubação, né, como possibilidade de economizar e estão relacionados com as experiências na cultura do chuchu. Se a gente vai ver, ela está deficiente quando ela está com um amarelo pálido, um verde pálido, ela está com deficiência de nitrogênio. Um verde normal, ela está bem. Então, por isso, a gente já pode saber se deve adubar ou não. Uma brotação, ela tem essa aparência. Eu não posso exigir que a brotação ela seja muito mais, um verde muito mais escuro do que ela é naturalmente. Vejam como ela tem flor
tem novos botões mesmo com essa aparência. Então, se a minha lavoura está com uma flor, uma brotação muito escura, tão escura quanto as folhas mais velhas, sadias, é sinal que eu estou botando demais nitrogênio, que eu tenho que reduzir. E se ela está muito pálida e as minhas folhas velhas estão ficando pálidas para alimentar essas folhas mais novas, aí é sinal que eu estou devendo nitrogênio para ela, que eu posso colocar um pouco mais. Então, nesse sentido, a gente pode ir equilibrando as adubações para ter uma produção estável, né, e ter uma boa de qualidade, né. Então, se a gente vai ver de tudo que eu falei, planejamento é fundamental, preparo e correção do solo visando os 10, 15 anos de duração das estruturas de condução, se durar mais, melhor, mas eu tenho que, pelo menos, considerar que eu vou manter as minhas estruturas por esse tempo, reformando, mas eu tenho que planejar isso aqui, para que o solo acompanhe a estrutura. Não adianta eu botar um palanque de pedra, que vai durar o resto da vida, e o meu solo está uma porcaria, eu vou ter que tirar esse palanque para eu poder corrigir essa área, né? Racionalizar os recursos significa economia, e economia é dinheiro no bolso. E excessos atrapalham e causam problemas de difícil solução. Onde eu errar a mão para mais no adubo, é muito pior do que eu ter de menos. Então, é melhor eu sempre levar a planta para um pouquinho menos. Ecologicamente, as plantas sempre viveram no estresse, ainda mais as frutíferas. Então, elas florescem até num limite inferior, mais quando elas estão um pouquinho mais estressadas, para menos do que para mais. Porque elas acham que vão morrer, e aí elas querem se reproduzir para deixar herdeiros. E esses herdeiros são os nossos frutos que a gente consome. Gente, as dúvidas ficam para depois. Eu agradeço a atenção. Lá na estação estamos à disposição para conversar. Estamos iniciando esse trabalho. Eu conto com todos da região sul do Brasil, os professores lá de Porto Alegre, pessoal lá de São Paulo, do Paraná, para que a gente tenha êxito nesse trabalho aqui de consolidação dessa cultura como rentável e estável para o nosso agricultor familiar. Obrigado, pessoal.